das suas mãos. Senhor, muito obrigada pela vida de Morgue. Obrigada pelo sim dela. Obrigada porque foi você quem separou ela nessa manhã. Obrigada pelo que você já ensinou a ela. E ela está tendo essa oportunidade de compartilhar. Eu peço ao Espírito Santo que em nome de Jesus, qualquer resquício de temor, Deus, que ela tenha aqui, possa ser alinhada agora contigo e ela se coloque em total dependência do Senhor. E que a boca dela seja aberta, guiada pelo teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que for plantado, Senhor, pelo Senhor, através da vida da tua filha, possa gerar vidas. Que a gente tenha testemunho de vidas que aprenderam, Senhor, a se achegar ao Senhor, a orar, a escrever, a depositar o seu coração, Senhor, diante do Senhor, da forma mais sensível, Senhor, e simples que o Senhor já ensinou a Morgana, Pai. Que em nome de Jesus, nesse tempo, ela não apenas esteja ensinando, Deus, mas ela possa estar vivenciando esse momento de encontro contigo, Pai. Em nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus sobre Morgue e que ela esteja totalmente, Senhor, vulnerável à ação do teu Espírito nessa manhã, para que através dela o teu santo nome seja glorificado, Pai. Tudo aquilo que leva ao nome de Morgue, Senhor, não seja tocado pelo maligno, Pai, em nome de Jesus. Mas a tua filha seja ricamente próspera em tudo, espiritualmente, em todas as áreas da sua vida, Pai. Todas as áreas, Pai. Tudo aquilo que o Senhor já projetou para a tua filha, ela possa te glorificar, tendo a certeza de que o Senhor é com ela, que o Senhor faz infinitamente mais do que ela possa pensar ou imaginar. Eu abençoo o Senhor em nome de Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Vamos ficar de pé, irmãos? Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh.
só tu és santo. Tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar. Todas as vezes que O que é que você quer dizer a Ele? só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Não há nada como o Senhor Jesus. Aleluia. Não há nada como estar na presença dEle. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, seu valor é maior. eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. e as suas palavras para mim, Senhor. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, seu valor é maior. Quem encontrou esse tesouro, cante a Ele e diga: eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei
estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Diga! Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Quantos encontraram esse bem? Quantos querem mais desse bem mais precioso nas suas vidas? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Senão a gente fica aqui a manhã todinha cantando, né? Não sei de quem é isso aqui, mas libera para mim, irmão. Graça e paz, igreja. Amém. Estão dormindo? Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Queria começar já agradecendo o convite de Patrícia. Quando ela me chamou, eu disse: mas Pati, eu sei fazer, mas eu não sei ensinar. E ela graciosamente disse: o Senhor vai te ajudar. Eu disse: amém. Aquele que chama é aquele que capacita, né? Então a gente tem que confiar nele. E eu não queria que fosse uma aula, uma oficina, né? Na verdade, eu vim compartilhar um pouco do que o Senhor, Ele me entregou lá no ano de 2015. O pastor Ivanzinho fez um dia de convivência com todas as pessoas que serviam no ministério, seminário de vida, seminário de crescimento. E nesse dia ele fez uma dinâmica. Eu vou deixar aqui para ficar mais perto. Ele fez uma dinâmica com a gente, entre várias. A gente fez o jejum, a gente fez a leitura orante da palavra. E depois ele fez um momento de salmodiar. E para mim era novo, eu tinha acabado de voltar para a igreja, era tudo muito novo para mim. Eu nunca tinha ouvido
aquela expressão, mas aí ele foi ensinando um pouco, né, rapidamente, porque não tinha tanto tempo. E depois ele disse, vão cada um escrever seus salmos. E a gente saiu e foi um momento tão prazeroso. Obrigada, Pati. Foi um momento tão prazeroso de poder colocar na escrita o que estava no coração. E ali eu compartilhei aquele meu primeiro salmo. E a partir dali eu nunca mais deixei de escrever. E foi por conta disso que surgiu o meu ministério, Cartas para Thalita. Eu comecei a gostar de escrever. Escrevia no caderninho. Quando adolescente também gostava de escrever em diário, né? Então eu fiz daquilo uma prática devocional do meu momento com Deus. E de lá do papel eu coloquei na internet, eu comecei a fazer um blog e há 6 anos eu faço isso. Agora não com tanta frequência, mas depois dos salmos vieram as pregações e as ministrações. O Senhor vai sempre derramando mais, né, mediante o chamado que Ele vai dando para a gente. E por isso acredito que o convite veio para poder compartilhar com vocês um pouco sobre isso. A parte teórica eu vou fazer muito rápido, porque eu acho que o melhor vai ser praticar, né? O melhor vai ser transferir daquilo que está no coração para um papel, para transformar em salmo. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar é sobre o que é salmodiar. O pessoal da mídia vai me ajudar aí com a apresentação. Felipe. Eu vou falando para não atrasar e depois vocês emendam, para a gente não perder tempo. Então, o que é salmodiar? Salmodiar significa cantar ou recitar salmos, especialmente de forma melódica ou ritmada. O termo vem de salmo, que são cânticos ou poesias de louvor, súplica e adoração que são encontrados na Bíblia, especialmente no livro de Salmos, né? Então, o que é muito simples, né? E a gente só encontra basicamente os salmos na Bíblia ou então em literaturas religiosas. E dentro dos salmos, pode passar para o próximo, existem algumas variações de gêneros, de tipos, que aí eles podem ter diferentes propósitos. Então, a gente encontra salmos de louvor e de exaltação. E aí eu quero abrir com vocês e a gente tentar ler e diferenciar. Então, abra o Salmo 150. É o último salmo. Salmo 150 vai dizer: louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor em seu santuário, louvem-no em seu majestoso céu. Louvem-no por seus feitos poderosos, louvem sua grandeza sem igual. Louvem-no com o toque da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com o som de símbolos, louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo que respira, louve ao Senhor, louvado seja o Senhor. Esse é um salmo de exaltação e de louvor a Deus. Amém? E existe o salmo de ações de graças. Vamos ler Salmo 103. Salmo 103. Todo o meu ser louve ao Senhor. Louvarei o Senhor, louvarei o seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia.
O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para irar-se, cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Eu não vou ler todo, senão vai se alongar muito. Mas é um salmo de ação de graças. Agora, existe também o salmo de lamento. Esse é conhecido, o Salmo 42. Quem achar pode ler? Recitar aí bem alto. Alguém? Amém. Amém. Foi o 42? Não, era o 42. Mas também é um de lamento. O 42 vai dizer: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio ao som de grandes festas. Por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e Deus meu. Dois salmos de lamento, né? O salmista aqui coloca toda a sua tristeza, sabe, o que vai angustiando a sua alma de forma tão linda neste salmo. E por último, salmo de sabedoria, Salmo 1. Alguém pode ler? Alguém sabe de cor? Seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Junto a... Amém. Amém, amém. Sabedoria. Então, agora que a gente já conheceu os tipos, né, quais são os gêneros de salmos que existem, vamos repetir: louvor e exaltação, ações de graças, lamento e sabedoria. Agora a gente vai ver como que é a estrutura desses salmos, como que a gente pode construí-los. Eu trouxe algumas formas, né, algumas técnicas literárias. São muitas, mas eu trouxe as principais, que vai ser mais fácil da gente identificar na Bíblia, quando a gente lê os salmos.
Então, existe o paralelismo, o acrosticismo, as metáforas e imagem, repetição e ênfase e o clamor, né? A que é mais utilizada é o paralelismo. Então, eu me debrucei um pouco mais em trazer informações sobre ele, porque a gente vai conseguir observar muito mais. Então, o paralelismo é a principal característica poética dos salmos e da literatura hebraica. Ele consiste na repetição ou correspondência de ideias entre uma linha e outra do poema. Então, existe o paralelismo sinônimo, que a primeira linha repete a segunda linha, no caso, repete a ideia da primeira, só que com palavras diferentes, mas reforçando o significado. Por exemplo, no Salmo 19:1, vai dizer: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus e firmamentos são a mesma coisa, né? Então, na segunda linha, né, dessa estrofe, desse parágrafo aqui, ele vai só reforçar a ideia do que vem primeiro. Então, eles são equivalentes. Da mesma forma que declarar e anunciar é a mesma coisa, são sinônimos. Então, ele pega a mesma ideia, só que reforçando a primeira. Dá para entender? Dá para compreender? São sinônimos. Ele só muda as palavras, mas um reforça o outro. Então, esse é o paralelismo sinônimo. Outro exemplo, Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Terra e mundo são sinônimos, né? Então, reforça a ideia de que tudo pertence a Deus. Então, a segunda linha sempre vai enfatizar, vai reforçar o que a primeira está falando. Amém? O segundo paralelismo é o antitético, que é o contraste. Vem de antítese, tudo que é anti é o contrário. Então, a segunda linha vai dar o contraste com a primeira, gerando o uso de conjunções, mas, porém, vai ser o contraste. Então, para ficar mais fácil, Salmo 1, que a gente leu agora, no versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o caminho dos justos contrasta com o caminho dos ímpios. Ele vai trazer o oposto, né, o contraste do que a primeira linha, a primeira ideia está falando. Então, outro exemplo, Provérbios, aí já não está mais em Salmos, mas também é usado em Provérbios 10, 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Então, o destino do justo, né, que é ser lembrado com bênção, é o oposto do destino dos ímpios. Tudo entendido até aqui? O contraste? Ótimo. Então, vamos para o terceiro. Paralelismo sintético, ou seja, progressão. A segunda linha vai adicionar mais detalhes do que a primeira linha está trazendo de ideia principal. Exemplo, Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro do Líbano. Então, a segunda linha vai ampliar o que está dizendo na primeira, né? Ele compara aí o justo como uma árvore, mas não é qualquer árvore, é o cedro. Então, ele vai complementando a ideia da primeira linha, da primeira frase. Compreendido até aqui? Então, é uma progressão, né? Ele vai ampliando a ideia. E, por último, paralelismo emblemático, ou seja, comparação com imagens. A primeira linha traz uma imagem concreta e a segunda linha traz uma explicação ou uma aplicação espiritual do que a primeira linha está querendo dizer. Como é isso, Morgana? Exemplo, a gente leu Salmo 42, versículo 1. Como a corça anseia pelas águas pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como a corça, a imagem da corça é uma metáfora, né? Ele está comparando com algo, está ilustrando aquilo. E o segundo vai ilustrar esse profundo desejo da alma pelo Senhor.
Então, ele traz uma figura, uma metáfora, uma imagem de um animal para exemplificar o que ele está sentindo, né? E depois ele coloca a aplicação espiritual, né? A minha alma anseia por ti. Então, outro exemplo, Salmo 103, também lemos: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele pega o exemplo da compaixão de um pai, uma figura, né, uma imagem, e aí ele discorre dando exemplo do que aquilo significa, né? Assim o Senhor, ele compara, né, esse sentimento de como Deus se compadece como um pai. Então ele traz essa aplicação. Ficou compreendido? Está muito complexo. Vocês estão olhando assim para mim, vai me dando um sinal, tá bom? Então, são esses 4 paralelismos e a gente vai encontrar muito isso em todos os salmos praticamente. Em todos os salmos, tá? O segundo gênero é o acrosticismo. O acrosticismo, alguns salmos seguem a ordem alfabética do hebraico. Então, isso, naquele tempo, ajudava na memorização. Então, o grande exemplo é o Salmo 119. O Salmo 119, cada partezinha dele vai seguir uma letra do alfabeto hebraico. Por isso que é tão grande, né? Por isso que é um salmo tão grande, porque ele vai de Aleph a Tav, eu acho. Pastor? Aleph, Tav, as letras hebraicas? Tá bom. Eu não estudei hebraico. Mas a gente encontra outros exemplos de acrosticismo, Salmo 25, 34, 37 e Provérbios 31. Né? A mulher virtuosa também é um acrosticismo. Próximo gênero, metáforas e imagem. Na poesia hebraica, as metáforas e imagens são recursos usados para descrever realidades espirituais de maneira simbólica. Deus, os seres humanos, a vida, são frequentemente representados por elementos do cotidiano, como animais, plantas, fenômenos naturais e objetos. Esses recursos ajudam a tornar o conceito abstrato mais compreensíveis e marcantes para os leitores. Jesus também fazia isso quando ele contava seus sermões em parábolas, né? Era muito mais fácil para aquele povo naquela época tentar entender algo abstrato, uma ideia sendo aplicada no dia a dia deles, né? Por isso a gente encontra muitos exemplos com pescadores, com pastores, a vida cotidiana, semeadores, né? Com a vida cotidiana deles. Então, o Salmo 18, 2 vai dizer: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, nele me refugio. Então, ele traz exemplos, metáforas de imagens concretas. Rocha, olha, ele é isso, ele é aquilo, ele é escudo, para que eles consigam entender esse conceito abstrato, né, de que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança. Então, ele usa essas imagens, essas metáforas. E o próximo, repetição e ênfase. Esse, para mim, é o mais chatinho, mas vale a pena ressaltar aqui, porque são palavras ou frases que são repetidas constantemente nos salmos. Para quê? Para criar não só um efeito emocional, mas também dar ênfase àquilo que ele está querendo afirmar. Por exemplo, o Salmo 136, ele vai lá dizer: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então ele sempre fala algo, e a segunda estrofe é: porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então ele vai usando da repetição para dar ênfase àquela ideia e também para a memorização. Eu nem trouxe muitos exemplos desse. E o próximo, o último, é o clamor. O
salmo de clamor ou de lamento expressam dor, angústia e desprezo e desespero. Clamam a Deus por socorro. Eles refletem a confiança do autor de que Deus pode intervir em seu sofrimento. É um dos mais expressivos, revelando a intensidade das emoções humanas diante do Senhor. Então, a estrutura de um salmo de lamento vai ser assim: ele começa invocando a Deus, depois ele descreve o sofrimento, ele relata a sua dor, ele relata a perseguição ou a aflição que ele está vivendo. Depois ele faz o seu pedido de socorro. Livra-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, salva-me dos meus inimigos. Ele faz esse pedido. Depois ele expressa a sua confiança. Ele reconhece que Deus tem poder, que Deus pode fazer, que Ele é o Deus do impossível. Enfim, ele vai reforçar que Deus é a sua confiança e termina agradecendo e louvando a Deus pelo que Deus vai fazer e pelo que Ele fará. Amém? Então esse é muito fácil. E eu confesso que em alguns momentos da minha vida eu só escrevia salmo de lamento, porque expressava, né, o que vinha no meu coração. E os salmos, ele não só nos ajuda, né, a entender como escrevê-los na hora do nosso devocional. Às vezes a gente não sabe como orar, às vezes a gente não tem um desejo de orar, mas a gente consegue colocar no papel o que está no nosso coração. Às vezes a gente não consegue expressar com palavras, mas a gente consegue elaborar e escrever e deixar lá registrado. Eu tenho vários caderninhos, né, que eu volto e eu consigo identificar o que eu estava vivendo no momento e hoje conseguir glorificar Deus pelo que Ele fez, né? Então, um momento devocional, a escrita, você consegue tirar do seu coração e registrar ali no papel o que vai. Os salmos também ajudam na hora de adorar. Às vezes a gente não sabe nem como se apresentar diante de Deus e orar, mas você consegue orar um salmo, né? Quantas vezes eu usei do salmo para fazer minha oração: Senhor, Tu és o meu pastor, Você me leva por esses caminhos, é Você que me faz chegar em lugares tranquilos, aquieta a minha alma. Ó Senhor, prepara uma mesa diante dos meus inimigos. E aí você começa a pegar os salmos, a colocar em primeira pessoa, né, e a orar a Deus, né? O Salmo 42, né? Você ministra para você. Por que você está abatida, minha alma? Às vezes você está triste e não sabe de onde vem a angústia. Por que você está abatida, Morgana? Por que você está assim tão triste? Espere em Deus. Você vai louvá-lo, assim como Ele fez no passado, Ele vai fazer novamente. Espera, confia. Você pode ministrar o salmo ao seu coração e trazer uma quietude para a tua alma. O salmo, a palavra tem esse poder. Então, às vezes, se você não souber como orar, abre um salmo e começa a orar em primeira pessoa. E o seu coração vai, às vezes você vai até acrescentando mais coisas, né? Você vai colocando as suas palavras dentro daquele próprio salmo e você vai fazendo a sua oração. Ou também, o outro recurso do salmo é você louvar a Deus. Quantos louvores lindos existem com base em salmos, né? Eu estava dizendo a André, depois vamos começar a louvar. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. E você vai cantando. Salmo 1, né? Tem tantos salmos que a gente pode louvar. Às vezes no seu ritmo, do seu jeito, sem entonação, enfim, no seu momento secreto com o Senhor. Ele não está querendo olhar técnica, Ele está querendo olhar a entrega do teu coração. Então,
às vezes eu pego um salmo e começo a colocar a melodia dele do meu jeito. Ninguém tá ali para me recriminar, o Senhor recebe. Então, eu começo a cantar os salmos. Então, você tem esses recursos. Você escrever, você fazer no seu momento devocional, você orar os salmos ou você louvar, né? Ele é uma ferramenta para te ajudar no seu devocional. Então, dito isso, vamos praticar. Essa é a melhor parte. Eu pedi às meninas para distribuir papel para vocês. Celebrar com júbilo ao Senhor. Tem vários. Eu trouxe aqui de doação um monte de canetinha. Quem precisar, tem caneta colorida, as mulheres que gostam. Como vocês quiserem. Eu não vou pegar não, para dar nota não. Uns são canetas, outros são marcadores de texto, tá? Pode pegar, estou doando. Eu tenho muito, pode ir passando aí. Alguns são marcadores. Tu distribui? Eu vou dar 10 minutinhos só, tá? Para a gente praticar. Agora presta atenção, o que é que vocês vão fazer? A gente vai escrever nosso próprio salmo, mas a gente vai ter como tema o tema da escola, né? Desse momento. Jesus vive, nós viveremos, tá? Então, começa a mentalizar. Ontem eu sei que já teve uma palavra sobre ressurreição. Começa a pedir ao Espírito Santo para trazer ao teu coração o que é que significa para você o que foi a morte do nosso Salvador naquela cruz, o preço que Ele pagou, a nossa salvação, a sua ressurreição, a esperança que temos de que Ele voltará, de que Ele foi preparar lugar para a gente, mas Ele vai voltar, nós reinaremos com Ele, viveremos com Ele. Começa a trazer tudo isso à tua mente e deixa que o teu espírito reaja a isso. Porque o nosso espírito, ele reage, né, a essa esperança, que é a esperança que nós temos. E depois você vai escolher o gênero que você mais se identificou. Louvor, exaltação, clamor, lamento, ações de graças. Qual foi o gênero do salmo que você mais se identificou? Você vai escrever esse gênero. E no seu salmo tem que ter pelo menos um paralelismo e uma metáfora. Tá fácil. Um paralelismo e uma metáfora. Não precisa ser enorme não, tá? Salmo primeiro é bem curtinho. Existem alguns salmos que são bem curtinhos. Não precisa escrever o Salmo 119 não. Senão a gente não sai hoje daqui. Então vou dar 10 minutinhos e a gente volta. 10 é muito? Então 10 minutinhos. As instruções. Escolher o gênero que você mais se identificou e incluir ao menos um tipo de paralelismo e uma metáfora. Tá bom? Amém? E aí? Foi fácil? Não? Quem vai ser o corajoso que vai compartilhar seu salmo? Venha. Ó Senhor, como Tu és bom, morreste no Calvário por mim, pagaste meus pecados e eu nem sou digna. Assim como um pai que perdoa todos os enganos dos seus filhos, Tu perdoaste as minhas transgressões. Me deste a salvação porque ressuscitaste. Eu sei, Tu vives, e só assim vivo na certeza de que estarei um dia contigo. Que lindo! Mais alguém? Senhor Deus,
que me resgatou das trevas e adoração ao mundo e me fez seu filho por adoção, pela morte e ressurreição de Jesus, seu primogênito. Nem todas as palavras podem descrever a minha gratidão por tamanha misericórdia e amor. Tu és paciente, generoso, presente e só pede que eu seja obediente à tua vontade. Eu me entrego totalmente a ti, em corpo, alma e espírito, e que teu Espírito Santo se manifeste e governe cada vez mais a minha mente e atitudes como nova criatura que me tornaste. Confio na minha salvação através da ressurreição do seu Filho, e que em breve estaremos juntos em adoração na Nova Jerusalém. Amém. Mais alguém? Vamos, gente. Deus maravilhoso, que momento de renovo e intimidade com teu amor que me constrange. Fazes tudo, louvo a ti, graças dou. Embalada nesse amor eu acordei, eu adormeci e ao acordar, tu me deste um sorriso. Renovado em tua presença, já pude vivenciar tuas maravilhas. O deslumbre do sol, o cântico dos pássaros e todo o teu cuidado. Oh, quão bom é poder ter essa certeza de ao despertar tu estar comigo. No caminhar, tu cuidas de tudo. Passaria aqui todo o tempo aos teus pés, Abba. Mais alguém? Ninguém mais? Meu coração está cheio de esperança. Jesus vive, nós viveremos. Minha alma transborda de gratidão. Jesus vive, nós viveremos. Meu ser exala o amor de Deus. Jesus vive, nós viveremos. Minha mente é blindada pela certeza da salvação. Jesus vive, nós viveremos. Minha existência reflete a luz de Jesus. Jesus vive, nós viveremos. Eu queria só falar uma coisinha mais. Esse salmo eu ofereço a você por gratidão. É o meu primeiro salmo. E eu queria te agradecer especialmente porque na pandemia você me ajudou muito com suas mensagens, a leitura dos salmos, a leitura dos provérbios. Foi um momento muito difícil da minha vida, demais. E você foi um instrumento de Deus. Eu estou muito grata a Ele por ter essa oportunidade de lhe conhecer e poder lhe oferecer isso, esse presente. Eita, que emoção. Eu vou ler o meu para vocês. Olho para a cruz ensanguentada. Vejo gotas de amor vertida por mim. Não sou merecedora desse amor. Meu Senhor, que amor tão grande é o teu por mim. Minhas lágrimas hoje são de arrependimento, pois sei que você pagou alto preço por minha vida. Assim como terra seca, preciso do teu amor para viver. A cruz está vazia, o túmulo também. Sei onde estás agora. Sei que em breve voltarás para buscar-me. Até que você venha, viverei para falar do que fizeste por mim. Amém. Espero que vocês usem como ferramenta devocional que ajude, né, nos momentos devocionais de vocês. E agora a gente vai cantar alguns salmos. Eu pedi para André trazer alguns e vamos celebrar, vamos adorar o Senhor de forma prática, louvando. Salmo 84, se você puder abrir sua Bíblia, o Salmo 84, você vai cantar comigo. Quão amáveis são
os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Vamos lá. Esse é o Salmo 1. Também, se você abrir aí, você vai poder cantar com a gente. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Vamos mais uma vez? Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer, vamos cantar juntos. Prosperará, a qual Dá o seu fruto. dá o seu fruto Na estação apropriada, E as folhas não caem. e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Deus abençoe. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amanhecer com esse louvor no coração. Amém. Você. Oh, Pai amado. Pai amado, Deus querido. Obrigada, Pai, pela Tua presença, Senhor, aqui nesse momento. Obrigada pela presença na vida de Morgana, Senhor Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor fez aqui, por tudo que o Senhor começou, Pai, no coração dos meus irmãos, Pai. Obrigada pela vida dela, pela disponibilidade dela de derramar, de mostrar para a igreja os dons que ela recebeu. Pai, em nome de Jesus, que ela receba mais de Ti, Senhor Jesus. Que ela receba do Teu consolo, Pai. Que ela receba da direção, Pai, que o Senhor tem para a vida dela, Senhor Jesus. Cobre ela com cordas de amor, Pai, com consolo, com cuidado, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos pela vida dessa Tua filha, dessa serva do Senhor amada. Minha gente, tô orgulhosa de vocês. Aí olha eles fazendo, que coisa linda. Eu fiquei tão orgulhosa de vocês. A gente vai louvar ao Senhor agora, tá todo mundo bem?